Olá, meus amigos da Brigada Caratuva. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos vocês pela consciência e pelo dever que vocês têm junto à proteção de ambientes naturais. Uma das frases que eu mais gosto é: um homem faz mais por querer do que 10 por dever. Parabéns a todos vocês por isso. Mas esse é o primeiro de alguns vídeos onde nós vamos conversar a respeito de animais fascinantes e que muitas vezes colocam medo em muitas pessoas. Nós vamos fazer alguns vídeos onde nós vamos falar vários assuntos relacionados a serpentes. As serpentes, ou cobras, como são popularmente chamadas, são animais que As serpentes, ou cobras, como popularmente são chamadas, são animais que causam fascínio, mas também causam muito medo, principalmente pelo fato de que algumas delas podem causar envenenamentos. De forma geral, nós sempre pensamos muito mais nisso do que nos imensos benefícios que as serpentes trazem à humanidade de forma geral, seja controlando espécies de roedores, seja servindo de alimento para outros animais, ou no nosso caso, que seria ainda mais importante, na pesquisa farmacológica e na produção de medicamentos. No Brasil, nós possuímos uma diversidade incrível desses animais. Aqui em território nacional, nós temos mais de 400 espécies diferentes de serpentes. Ou, como dizem os lavradores, 400 qualidades de cobra. E nesse primeiro vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do que são serpentes e da sua importância. Não adianta muito você tentar conscientizar ou tentar ensinar a identificação de serpentes se as pessoas não tiverem uma noção básica da biologia desses animais. E é isso que vamos fazer hoje. Numa linguagem simples e acessível, vamos conversar um pouquinho sobre as principais características desse grupo de animais tão bacanas. Eu sou Simon de Albuquerque, sou professor e sou biólogo. E eu convido vocês agora para adentrarmos no maravilhoso mundo desses animais. Vem comigo. Serpentes são répteis, animais que não produzem o seu próprio calor e precisam de calor do ambiente para poder acelerar o seu metabolismo. Por isso que muitos de vocês já devem ter visto alguma serpente esticada numa estrada de terra, ou próximo ao asfalto, ou em um galho tomando sol. Uma característica mais notável das serpentes é que elas não possuem membros para sua locomoção, não possuem patas, mas derivam de grupos que já possuíram. Ou seja, serpentes, elas são muito próximas de lagartos na sua história evolutiva e genética. E elas têm um corpo alongado. Talvez seja um dos motivos que fazem com que as pessoas tenham tanto medo, porque cobras não têm braços, não têm pernas e conseguem subir em árvores, conseguem nadar, algumas espécies vivem embaixo do solo. Toda a sua estrutura, todos os seus órgãos internos foram ajustados para poder se encaixar em um corpo cilíndrico e recoberto por escamas. Serpentes têm uma capacidade imensa de abrir a boca. É por isso que muitas vezes serpentes relativamente pequenas conseguem predar presas muito maiores. Elas têm um ligamento elástico nessa região, permitindo que a sua boca abra bastante. E elas também possuem uma estrutura chamada osso quadrado, que permite que a sua boca consiga ter uma abertura muito maior do que a de outros vertebrados. Já que falamos em lagartos, temos que lembrar que existem alguns lagartos que não possuem patas, chamados lagartos ápodos, como é o caso da famosa cobra de vidro, e também um grupo de réptil muito bacana chamado de cobra cega, que são as anfisbenas. Esses animais eles não são cobras propriamente ditos, não são serpentes, mas também possuem o corpo alongado e muito facilmente são confundidos com essas serpentes. O fato das serpentes terem o seu corpo coberto por escamas permitiu que esse grupo pudesse dominar ambientes secos,
como desertos, regiões semiáridas, aqui no Brasil, regiões como Caatinga. O fato delas terem o corpo recoberto por escamas é um fator que ajuda elas a não perder tanta água. Elas não têm essa facilidade em perder água por transpiração. Por isso que elas estão tão bem distribuídas em praticamente todo mundo, menos nas regiões frias. Uma vez que ela depende do calor externo, nessas regiões o seu metabolismo ficaria muito lento. Mas em todas as outras regiões vocês vão ter essas serpentes distribuídas. Serpentes podem ocorrer no mar, como é o caso de serpentes marinhas, podem ocorrer em ilhas, montanhas, desertos, florestas, savanas. Praticamente todos os ambientes da Terra você vai ter essas amiguinhas sem pernas rodando por aí. Com certeza, o principal sentido de orientação de uma cobra é o olfato, ou seja, ela consegue farejar odores que estão no ambiente, mas ela não faz isso com as suas narinas, ela faz com a sua língua. Cada vez que a língua bífida de uma serpente dardeja fora da boca, quando ela volta, ela traz moléculas de odor, que são colocadas num órgão no céu da sua boca, chamado órgão de Jacobson, que passa essa informação para o cérebro. Ou seja, ela fareja o ar com a língua, principalmente se esse ar tiver algum odor característico do seu alimento, como é o caso do cheiro de urina de rato. Quanto à visão, as serpentes não vão ter a visão muito bem desenvolvida. Por isso que elas se utilizam de outras estratégias, como essa que você viu, que é o olfato, a vibração no solo, uma vez que a sua mandíbula percebe essas vibrações no chão. Algumas serpentes vão ter uma estrutura muito bacana, chamada de fosseta loreal. No caso de algumas víboras, como é o caso da jararaca, ela ainda vai possuir um órgão muito importante chamado fosseta loreal. É uma estrutura formando um buraco que fica entre o olho e a narina. Ele percebe qualquer variação de calor, como se fosse o filme Predador, e isso é muito importante para ela perceber movimentação de alimento à noite. É através da associação de vários órgãos e sentidos que cobras conseguem ser tão eficientes para poder se defender, para poder fugir ou para poder caçar. No caso da jararaca, você vai ter a associação do calor, da visão e da vibração, além do olfato, que é extremamente eficiente para esses animais serem bons caçadores. Serpentes são carnívoras. Você nunca vai ver uma serpente por aí comendo alface. Ah, Simon, mas uma amiga minha achou uma pequena serpente dentro do alface. É porque ela estava procurando lesmas que ficam nessas plantações. Serpentes são carnívoros. Algumas nós chamamos de generalistas. Comem vários itens, como jiboias, por exemplo, e as jararacas, que comem lagartos, comem ratos, podem comer aves, ou seja, vários itens diferentes na sua dieta. E temos aquelas serpentes que nós chamamos de especialistas. São aquelas serpentes que se especializam em comer apenas um tipo de alimento, como é o caso da famosa dormideira ou jararaquinha dormideira, embora eu não goste de chamar ela de jararaquinha porque pode induzir erro nas pessoas, né? A famosa papa-lesma, muito comum inclusive aí na região de vocês e facilmente encontrada no alface. Ela é especialista, ela é molucívora, ela é especialista em comer lesmas. Outras comem apenas caramujos. Existem também, por exemplo, serpentes que só comem lagartos, serpentes que só comem aves, serpentes que só comem lacraias, serpentes que vão comer ovos de sapinhos, para vocês verem a loucura que é isso. Então, essa diversidade, ela coloca as serpentes como componentes fundamentais dentro de um ecossistema quando falamos em importância e equilíbrio. Quanto à reprodução, serpentes podem colocar ovos ou podem parir os seus filhotes. Aquelas serpentes que colocam ovos, nós chamamos de ovíparas. A maioria das cobras cipós, caninanas e outras serpentes não peçonhentas colocam ovos, com exceção da surucucu, pico de jaca e da cobra coral, que são as peçonhentas que colocam ovos aqui no Brasil. O restante, como jiboias, sucuris, jararacas, elas parem os seus filhotes, ou seja, elas vão parir os seus filhotinhos já formados e o número de filhotes vai depender muito da espécie. Assim que ele nasce, ele já é independente da mãe. É cada um para o seu rumo procurar o seu alimento, sejam lagartixas, sejam pererecas. Mas nem tudo é alegria. Elas também
são fonte de alimento de vários animais. Serpentes são predadas principalmente por aves, como gaviões, como alguns tipos de garças. Existem mamíferos que podem matar serpentes. Existem serpentes que comem serpentes. Jacarés comem serpentes. Então esses animais, eles também precisam estar constantemente alerta para não morrerem. E daí vem o fato de que algumas serpentes também vão possuir o veneno. O veneno, ele é utilizado para duas coisas: se alimentar e se defender. Principalmente como uma ferramenta de caça. Simon, e as serpentes que não têm veneno, como é que elas caçam? Bom, elas podem abocanhar e engolir a presa inteira, como faria uma cobra-cipó. Elas podem se enrolar e matar por constrição, como é o caso de jiboias e de sucuris, ou utilizar a estratégia do veneno. Tudo é válido para poder conseguir alimento dentro da natureza. E é por isso que serpentes são importantes, porque ao se alimentarem, elas vão controlar populações de roedores que podem causar sérias doenças em nós. Ah, Simon, mas aí é melhor usar uma ratoeira, né? Não sei, porque a ratoeira não vai sair perseguindo os ratos como serpentes fazem. E é isso, amigos. Eu não quero deixar os vídeos muito compridos. Esse primeiro vídeo foi mais para poder falar um pouquinho sobre as principais características das serpentes e por que é que essas serpentes são importantes na natureza. Tá? Elas têm um papel fundamental dentro de ecossistemas. Serpentes devem ser preservadas como qualquer outro animal. Sempre pense isso quando você visualizar uma serpente. E esses animais nos fazem trabalhos essenciais, nos prestam um serviço maravilhoso. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!